E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física e estudante de nutrição. Tô no finalzinho, mas ainda estudante de nutrição. Vim trazer uma notícia, né, que tá rolando no meio fitness, no meio de saúde e tudo mais, que foi o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução, né, proibindo a prescrição do médico, né, proibindo a prescrição de anabolizantes para fins estéticos e desempenho esportivo. Porque o que acaba acontecendo? Uma pessoa que está determinada em um certo esporte e quer melhorar o seu rendimento esportivo, né? Porque esporte de alto rendimento exige muito da pessoa. E às vezes a pessoa quer chegar nesse máximo rendimento. E o que acaba acontecendo? Esses hormônios anabolizantes, os hormônios, né, tem várias funções no nosso organismo que ajudam ele a ter um desempenho melhor, a ter um desenvolvimento melhor. Então, o que acaba acontecendo? O atleta de alto rendimento acaba utilizando os anabolizantes para ter um melhor desempenho, né? O que acaba acontecendo? Hoje em dia, as pessoas às vezes estão antenadas com isso, que às vezes nas Olimpíadas, em alguns jogos ali, existe um exame antidoping. O que seria isso? Às vezes a pessoa é selecionada ali antes dos jogos, né, que precisa fazer um exame para saber se na corrente sanguínea dela ali tem uma substância que é proibida do atleta estar utilizando para participar daquele determinado jogo. Porque existe uma tabela, né, antes das competições isso é estabelecido, de substâncias que o atleta pode ou não pode ter, e quando tem, o limite que ele pode ter essa substância na corrente sanguínea. Então, o que acabava acontecendo? Os atletas faziam de tudo para não ser pego nesse exame, se o atleta estivesse utilizando anabolizantes ali para ter um melhor desempenho. Então, estavam fazendo de tudo para não ser pego e também para passar na competição. Às vezes isso não dava muito certo, tanto é que a gente vê alguns países ou alguns atletas sendo excluídos, né, da competição por estar com adulterado ali de alguma coisa que não poderia estar sendo utilizado, né? Então isso acaba acontecendo. E aí, no caso, veio essa proibição, né? Para algumas pessoas concordaram, algumas pessoas discordaram, aí fica realmente a critério. Eu só estou querendo realmente passar a notícia do que está acontecendo, do que aconteceu, mas o que isso significa de fato, né? Que agora os médicos, eles não poderiam passar para fins estéticos, nem eu falei, nem para desempenho esportivo, mas só poderia passar em casos específicos. Exemplo, uma pessoa tem um problema, tem uma doença, uma patologia que atrapalha o crescimento muscular dela, ou seja, a pessoa fica tão atrofiada ao músculo. O que seria isso? O músculo fica tão fraco que às vezes a pessoa não consegue nem levantar e caminhar, porque a musculatura dela está tão frágil, tão enfraquecida, que ela não tem uma autonomia, não tem uma condição básica de vida. Então, nesse caso específico, é necessário fazer o uso de anabolizante para a massa dela ter uma força mínima para ela ter uma condição de vida. Então, nesse caso, o médico pode descrever, pode fazer esse acompanhamento. Tá? O que essa resolução traz? Que a pessoa está saudável, está bem, de saúde, está 100%, não tem doença, não tem patologia. E aí, no caso, a pessoa quer ter um melhor rendimento ali no esporte, ou quer ter uma estética melhor, e aí o médico vai lá e prescreve isso. Claro que geralmente com auxílio médico é difícil digamos assim, né? Depende de cada organismo, que nem a gente sempre fala nessa parte de saúde, qualidade de resultados na academia, resultado na alimentação. Cada pessoa, cada organismo responde de uma maneira diferente, é o que a gente sempre fala, né? Tem a individualidade biológica, que é uma coisa que toda essa parte da saúde já sabe disso. Mas o que acaba acontecendo? A pessoa que quer ter uma estética melhor, geralmente busca um médico para fazer o acompanhamento dela. Pô, eu queria melhorar meu corpo e tal, queria, às vezes, uma alimentação, já estou fazendo uma alimentação. Muitas das vezes, né, essa pessoa que procura o médico para fazer o uso de anabolizante, às vezes já tem uma alimentação certinha, já faz o treino certinho, às vezes não, né, depende de cada pessoa ali, cada um tem um estilo diferente, mas vai lá, procura o médico para fazer
uma prescrição para ajudar no resultado dela, para o resultado, na verdade, dela ser muito mais rápido, tá? Então, às vezes, a pessoa acaba utilizando esse artifício. E, nesse caso, como tem a prescrição médica, ele geralmente, né, o certo, digamos assim, certo que agora não é mais certo, o médico faz o acompanhamento, exame de sangue periódico, vê se tem alguma taxa desregulada, quando tem ele diminui uma coisa, mexe em outra, aí o médico fala isso melhor, mas só que exatamente ele faz um acompanhamento. Nesse caso agora está proibido fazer isso, para fins estéticos, tá? Então, às vezes o que pode acabar acontecendo? O médico não vai poder fazer, e a pessoa às vezes tentar fazer por si só. Aí eu acho que o problema às vezes pode até ser maior, né? Mas aí é só uma opinião e cada um tem uma opinião diferente, né? Mas enfim, o objetivo então foi, o objetivo do conselho ali de medicina foi realmente às vezes combater esse uso às vezes indiscriminado, às vezes a pessoa está empolgada, acaba empolgando junto, prescrevendo muita coisa e podendo causar, digamos assim, problemas, às vezes, o que acaba acontecendo mais, né? Problema no pâncreas, às vezes problema nos rins, até às vezes problema psicológico pelo uso excessivo da substância, ou às vezes nem é tão excesso, mas às vezes a pessoa já tem uma predisposição a acontecer alguma coisa, aquilo ali só acelera de acontecer, né? Então acaba acontecendo isso, né? Então no caso, isso poderia dar algum problema para a pessoa, então estão tentando evitar isso, né? E no caso essa proibição ali para fins estéticos ali, foram proibidos no caso no Brasil, né? Porque realmente o conselho responde por aqui, né? Então os anabolizantes estão só permitidos realmente para doença, e aí fica a critério de cada um, né? Saber se a opinião, digamos assim, seria de cada um, né? Se foi legal, se não foi. Depois deixa seu comentário aqui no vídeo, eu queria saber mais a opinião das pessoas com essa notícia. Se você achou que foi válido essa posição do conselho, se não foi válido, deixa seu comentário aqui, o que você achou. Se gostou desse conteúdo, se você não estava por dentro e acabou sendo informado agora, deixa aquele like no vídeo, segue aí no canal para ajudar também o canal tá crescendo cada vez mais, tá? Obrigado pela sua atenção, obrigado por ouvir esse vídeo e vamos lá, até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Forte abraço, professor Matheus Gomes. Fui!